médico Renato Kfouri é especialista em pediatria e neonatologia e infectologia pediátrica e alerta para recorde de mortes por dengue no país. O pediatra infectologista avalia disparada de casos e reforça a importância da vacinação. Situação atual da dengue no Brasil. O panorama atual inclui praticamente 90% dos municípios brasileiros com casos confirmados da doença em 2023 e, infelizmente, atingindo recordes como de 1.070 mortes no ano passado, mais de 1.700.000 casos. É o país do mundo que hoje mais registra casos de dengue, infelizmente, é o Brasil. E no nosso território tão grande, com a expansão dos índices de infestação pelo mosquito, em áreas que não tínhamos dengue até alguns anos atrás, torna-se esse potencial de aumento cada vez maior. A transmissão da doença. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, o vetor, o mosquito que transmite, que, aliás, não só transmite a dengue, mas a febre amarela, a zika vírus, o chikungunya. Controlar o vetor seria de grande importância para todo o país, não só para controle da dengue, mas porque justamente o mosquito é transmissor de várias outras. Infelizmente, o controle do mosquito não tem sido eficaz entre nós, e especialmente na época de chuva, né, grande parte dos casos de dengue se concentra justamente no primeiro semestre no país, coincidente com a temporada de chuvas e mais calor. Com o aquecimento global, há uma tendência, já alguns estudos apontando que há também uma prorrogação desse prazo sazonal da doença, mostrando manutenção das taxas de transmissão da doença, mesmo no segundo semestre, mesmo nos períodos menos favoráveis, exatamente porque as mudanças climáticas acumulam mais chuvas, acumulam mais calor, o ovo do mosquito no calor tem uma duração menor, ou seja, ele eclode mais rapidamente, com isso libera mais larvas, aumentando ainda mais as taxas de infestação do mosquito. Ou seja, a gente tem repercussões não só climáticas, né, mas não só da doença, mas também climáticas em toda a carga da doença no país. Relação da dengue com problemas sociais. Nós sabemos que as primeiras infecções pelo vírus da dengue costumam ser mais leves. As reinfecções cursam com formas mais graves. Regiões onde tradicionalmente já circula o vírus há mais tempo, há uma tendência maior de ter formas mais graves. Regiões onde nós não temos dengue, ou está introduzindo a doença pela primeira vez, a tendência são mais primeiras infecções e menos formas graves. E o segundo fator, não menos importante, que determina a mortalidade ou a letalidade da doença, sem dúvida, é o manejo clínico. Regiões habituadas a reconhecer precocemente o vírus, os casos suspeitos, o manejo adequado desses pacientes, o segmento e os exames e a hospitalização, muitas vezes evita essas mortes. Regiões onde habitualmente não circula o vírus, quando acometem pela primeira vez, tendem a ter doença mais grave também em função do não preparo dos profissionais da saúde em manejar essas doenças numa região onde a doença não é tão endêmica, não ocorre com tanta frequência. Lixões a céu aberto, falta de saneamento, de esgoto, impossibilitam muitas vezes a população de ter um controle efetivo do mosquito, mesmo que no domicílio as ações continuem sendo realizadas. É importante dizer que a dengue é uma doença que acomete municípios pobres, municípios ricos, de uma maneira indiscriminada. O controle do mosquito não tem sido efetivo, né, especialmente por essas questões sociais que atingem a todos no nosso país. É claro que a orientação, a informação, o cuidado dentro de casa é fundamental. E é importante que nós associemos aí à população informações de qualidade de como prevenir aí os criadouros do mosquito. Água parada em especial, os vasos, pneus, baldes, locais onde se acumula água de chuva ou mesmo de lavagem do quintal, de algumas áreas abertas, são ambientes ideais para a proliferação do mosquito, que a fêmea coloca lá seus ovos, que vão muitas vezes durar muito tempo. E aí vão produzir novos mosquitos, novas formas do mosquito que vão perpetuar a doença na comunidade. É preciso que todos tenham o mesmo esforço. Poder público, os governantes, os gestores e a população também. Os principais sintomas da dengue e a hora de buscar ajuda médica. A dengue é uma doença que traz uma doença aguda, né? É importante destacar que ela tem início abrupto, uma doença febril,
com mal-estar, dor no corpo, uma doença incapacitante, mas que chama atenção na dengue, diferente de outros vírus, é que não há sintomas respiratórios. Não tem coriza, não há tosse, não há dor de cabeça, que geralmente faz a gente pensar numa síndrome gripal. Diferente da dengue, que esse mal-estar todo não vem acompanhado de sintomas respiratórios. Sempre que um quadro febril, agudo, com dor no corpo, sem sintoma respiratório, ocorrer em alguém da população, deve procurar um serviço de saúde. E na suspeita da dengue, obviamente, os exames vão confirmar o diagnóstico ou não da doença. Confirmando um caso de dengue, ou no caso suspeito, a hidratação e o controle desse indivíduo, mesmo em casa, quando ele não há indicação de hospitalização, a orientação para os chamados sinais de alarme é fundamental para a prevenção da evolução mais grave da doença. Dor abdominal intensa, vômitos que não param, sensação de tontura, sangramento, são chamados sinais de alarme de quem está com dengue, que deve procurar imediatamente um serviço de saúde. Formas de tratamento. O que salva os indivíduos das formas graves é uma vigorosa hidratação. Os principais sintomas graves decorrentes da dengue vêm da perda de líquido relacionada à inflamação que acontece nos vasos sanguíneos e há um extravasamento dos líquidos do vaso sanguíneo para fora, inchando a pessoa e deixando com uma falta de sangue circulante no seu organismo. A hidratação, no caso por veia, ou tratando as complicações como falta de ar, as dores, são fundamentais para que a gente reverta esse processo de agravamento dos quadros que já se instalaram. A importância da vacina recém-aprovada pela Anvisa no combate à doença. Há década buscamos vacinas efetivas contra o vírus que possam, associadas às outras medidas, reduzir o impacto tão grande que a doença tem no nosso país. A vacina recentemente aprovada pela Anvisa é uma vacina aplicada em 2 doses do laboratório Takeda e que tem uma eficácia de 80% na prevenção da doença e de 90% entre os indivíduos vacinados de desenvolver sua forma grave. Ou seja, uma vacina que tem, além de muito segura, ela traz um benefício adicional ao indivíduo vacinado. Infelizmente, a produção de número de doses pelo laboratório é muito limitada. Nós vamos conseguir receber nos próximos 5 anos 50 milhões de doses escalonadas nesses 5 anos, e como são 2 doses por indivíduo, serão 25 milhões de brasileiros vacinados nos próximos 5 anos, o que certamente não traz um impacto coletivo de controle da doença. Por isso que é necessária a manutenção dessas medidas de controle do mosquito, associadas às vacinas que vão ser iniciadas, a discussão ainda está colocada junto ao Ministério da Saúde, populações mais vulneráveis, em locais onde a dengue tem uma alta transmissão, nas idades onde a gente reconhece um agravamento maior. Provavelmente, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda a introdução da vacina nos adolescentes. Então, a gente deve começar a vacinação no país pelos adolescentes, nos locais onde a doença circula com mais frequência, com mais altas taxas de transmissão, e, obviamente, ir escalonando esse aumento das doses à medida que essas doses forem chegando nos próximos 5 anos. Não há nenhuma expectativa de vacinarmos toda a população nos próximos 5 anos, e o controle do mosquito, as medidas que a gente tanto insiste, deverão permanecer nesse tempo. Previsão para o imunizante chegar aos postos de saúde. Agora, em fevereiro, cerca de 500 mil doses, depois receberá um segundo lote em maio, agosto. Ao longo deste primeiro ano, serão 8 milhões e meio de doses de vacinas, uma quantidade muito pequena, que vacinará pouco mais de 4 milhões de brasileiros, que ainda serão definidos pelas estratégias do Programa Nacional de Imunização, de identificar não só a idade, mas as áreas de maior circulação da doença. A comercialização da vacina. Quem tem condições de pagar pela vacina pode adquirir e vacinar. A vacina está licenciada entre 4 e 60 anos de idade. Infelizmente, somente uma pequena parcela da população brasileira hoje tem acesso a um produto caro, por volta de R$400 a dose de cada vacina. Então, é uma vacina ainda limitada a uma faixa de população que pode pagar por ela, mas quem tiver acesso e tiver condições, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações recomenda fortemente que aqueles que, sempre que possível, se imunizem contra a dengue.
Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.